Ele era um viúvo milionário, um homem frio e fechado em sua dor. Ela, uma faxineira com um segredo tão grande que poderia destruir a vida do filho dele. Mas antes de eu te contar como a vida desse homem foi virada de cabeça para baixo, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história é simplesmente impossível de esquecer. Aqui, os finais felizes têm um preço, e você nunca vai adivinhar qual é. Davi Ferraz tinha tudo. Uma fortuna avaliada em bilhões, uma cobertura triplex com vista para o mar e a reputação de ser um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Mas em seu coração, ele tinha o vazio do que havia perdido. Desde a morte da esposa, sua vida se tornou uma fortaleza impenetrável, protegida pela frieza e pela dor. O mundo lá fora o enxergava como um gênio dos negócios, mas dentro de casa, ele era apenas um pai perdido, incapaz de se conectar com seu filho, Lucas. Lucas tinha apenas 7 anos. Um garoto sensível que sentia a ausência da mãe e a distância do pai. Ele passava os dias trancado no quarto, desenhando mundos de fantasia e construindo muros de silêncio. Davi tentou de tudo. Os melhores psicólogos, brinquedos caríssimos, viagens luxuosas. Nada funcionava. A casa, antes cheia de vida, se tornou um mausoléu de lembranças, e a única coisa que Davi conseguia fazer era mergulhar ainda mais fundo no trabalho para fugir daquele silêncio ensurdecedor. Cansado da situação e ignorando os conselhos da família para tentar viver de novo, Davi decidiu fazer o que sempre fazia quando um problema parecia insolúvel: terceirizar a solução. Ele precisava de uma faxineira. Não qualquer uma, mas alguém que de alguma forma trouxesse um pouco de ordem para o caos que era a sua vida. O que ele não sabia era que essa decisão, tomada por pura exaustão, não traria apenas ordem, mas também uma complicação inimaginável na forma de uma jovem com um passado misterioso. A contratação de Marina foi um ato de desespero. De todas as candidatas, ela era a mais improvável. Chegou para a entrevista com roupas simples, cabelo preso em um coque bagunçado e um olhar que parecia carregar o peso de uma vida inteira. Ela tinha 22 anos, mas os olhos, aqueles olhos, pareciam muito mais velhos. Davi, acostumado a julgar as pessoas por seus currículos impecáveis, mal olhou para o dela. Ele apenas sentiu uma energia diferente nela. Uma calma que parecia tão distante da sua própria agitação. Ele a contratou na hora, com a condição de que ela não se comunicasse com seu filho, Lucas. Marina aceitou o trabalho e a regra. Mas a partir do primeiro dia, o destino, aquele velho e cínico parceiro, decidiu pregar uma peça nos dois. Lucas, que antes mal saía do quarto, começou a ter acidentes, que o levavam para as áreas onde Marina estava limpando. Um livro que caía, um copo que se quebrava. Pequenos incidentes que o faziam cruzar o caminho dela. Davi, atento a tudo, se irritava com a situação e cobrava Marina. "Eu disse para você não se aproximar dele", ele rosnava. "Eu estou apenas fazendo meu trabalho, Sr. Ferraz", ela respondia, com uma calma que o desarmava, mesmo que ele não admitisse. O ar entre eles era carregado. Davi observava Marina de longe, percebendo como ela se movia com uma leveza quase poética, como se o balde e o pano de limpeza fossem extensões de seus próprios braços. E ele notou algo ainda mais estranho. O silêncio de Lucas, antes pesado e opressor, parecia menos sombrio. Ele ainda não falava, mas a casa não parecia mais tão vazia. A tensão crescia, não só pela presença dela, mas pela curiosidade que o viúvo sentia e pela sensação de que havia algo mais, algo que Marina escondia. Os dias se transformaram em semanas. Davi, imerso em seu escritório, ouvia o som da faxina, o barulho da aspirador. E por vezes, o som de uma melodia que Marina cantarolava baixinho. Uma canção de ninar. Certo dia, enquanto descia as escadas, ele viu a cena que mudou tudo. Lucas estava sentado no chão da sala de estar. E Marina estava ao lado dele, não limpando, mas desenhando em uma folha de papel. A regra de Davi havia sido quebrada. O sangue dele ferveu, mas ele parou no meio da escada, sem conseguir se mover. Ele estava pronto para explodir, para demiti-la ali mesmo. Mas o que aconteceu a seguir o deixou em choque. Marina não estava apenas desenhando. Ela estava usando uma técnica de desenho que o próprio Davi tinha criado. Uma forma de arte terapêutica para crianças que sua falecida esposa havia estudado e tentado aplicar em Lucas, mas sem sucesso. A técnica, chamada desenho de sombras, era tão única que ele a tinha registrado e mantido em segredo.
uma forma de manter a memória dela viva. Como Marina a conhecia? Ele desceu o resto das escadas, os passos firmes. Marina levantou a cabeça, e o olhar dela, por um instante, parecia de puro pânico, como se tivesse sido pega em flagrante. Lucas, assustado com a presença do pai, escondeu o desenho atrás das costas. Davi exigiu ver o desenho, mas Marina foi mais rápida, pegando-o e dobrando-o. Eu já estava de saída, Sr. Ferraz, ela disse, com uma voz trêmula. Davi não a demitiu. A raiva se misturou com a curiosidade. Quem era ela, afinal? E o que, ou quem, havia ensinado a ela algo tão específico e pessoal de sua família? Aquilo não era uma coincidência. Era uma conexão misteriosa. A partir daquele momento, a casa de Davi se tornou um campo de batalha silencioso. Ele a observava de longe, questionando cada passo, cada olhar que ela dava em direção a Lucas. Ele não conseguia se livrar da pergunta: quem ensinou a ela a técnica? A resposta parecia distante, mas a verdade estava bem mais próxima do que ele imaginava. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O primeiro a perceber a mudança no garoto foi o avô de Lucas, Arthur Ferraz, pai de Davi. Um homem que envelheceu entre a ganância e a crueldade. Ele vivia obcecado em controlar a fortuna da família, e sempre viu Davi como um fracasso por se casar por amor e não por dinheiro. Ele começou a notar que o neto, Lucas, que antes vivia como um fantasma na mansão, estava mais presente. A cor em suas bochechas estava de volta, e o que mais o intrigou era o fato de o menino murmurar algumas palavras. Palavras que só uma pessoa o tinha ensinado. Arthur se instalou na casa dos Ferraz, alegando que queria ajudar Davi a cuidar de Lucas. Mas seu verdadeiro plano era desmascarar Marina. Ele não se enganou. Percebeu a conexão dela com a falecida nora. Ele, cético e arrogante, não acreditou que fosse apenas uma coincidência, e então começou a pressionar Marina, fazendo perguntas invasivas sobre seu passado e sua família, tentando fazê-la cometer um erro. Você é apenas uma faxineira, não é? Ele dizia, com um tom de desprezo. Qual é o seu segredo? Ele sussurrava, com um sorriso de escárnio. Davi, por sua vez, estava perdido. A presença do pai na casa o sufocava, e ele se viu em uma encruzilhada. Ele precisava defender Marina da crueldade do pai. Mas a razão lhe dizia para desconfiar dela. A intuição, no entanto, dizia que ela era a única esperança para Lucas. A tensão escalou, e o ar ficou ainda mais pesado. As refeições se tornaram silenciosas, as discussões se tornaram olhares, e a casa, antes um mausoléu, parecia prestes a explodir com a verdade. O pai de Davi queria a vingança de sua linhagem, e tinha certeza de que Marina era um perigo para o futuro dos Ferraz. A verdade veio à tona de uma forma tão inesperada que chocou a todos. Arthur, o pai de Davi, em sua busca por um segredo que pudesse incriminar Marina, vasculhou os registros de Davi e encontrou algo que o deixou pasmo. O nome dela, Marina Leal, estava ligado a algo que ele jamais poderia imaginar. Ele, em sua arrogância, pensou que era uma coincidência, mas, após investigar mais a fundo, a ficha caiu e ele descobriu a verdade. Mas não a que ele queria. A verdade era que Marina era a filha da falecida melhor amiga de sua nora, a mãe de Lucas. A mulher que Davi tanto amava tinha uma confidente, alguém que a ajudava a criar a técnica de desenho de sombras para crianças, uma forma de terapia que ela queria patentear para ajudar crianças com traumas. Essa amiga, que morreu em um acidente de carro, deixou uma filha, Marina. E no leito de morte, a esposa de Davi tinha pedido que essa amiga cuidasse de seu filho, caso ela morresse. No dia do enterro, a mãe de Marina entregou um envelope selado para a família de Davi, mas ele, em sua dor, não abriu a carta. A mulher que amava tinha dado a ela uma tarefa: cuidar do seu filho, Lucas. Marina, em sua ingenuidade, achava que a carta seria entregue a Davi e que tudo se resolveria. Mas o pai de Davi, em sua ganância, pegou o envelope e o guardou em seu cofre. Ele não queria que o filho se aproximasse de pessoas sem status social, e acreditava que Marina era uma aproveitadora. Ele roubou a verdade para afastar Davi do garoto, forçando o neto a se casar com alguém que ele aprovasse. A traição do pai de Davi era ainda maior. Ele não só escondia a verdade, mas estava prestes a arruinar a vida de seu próprio neto,
vendendo-o como um ativo valioso. A revelação da verdade transformou a casa de Davi em um furacão de emoções. A raiva de Davi por seu pai era palpável, mas a vergonha e a dor de ter sido enganado por tanto tempo eram ainda maiores. Ele se aproximou de Marina com a intenção de pedir perdão, mas as palavras pareciam presas na garganta. Ele a encontrou no jardim, regando as flores que sua esposa costumava cuidar. Ele se aproximou, e o silêncio entre eles era carregado de significados. Ele tocou no ombro dela, e Marina se encolheu. "Eu não sabia", ele disse, a voz embargada. Marina o encarou, e seus olhos, agora cheios de lágrimas, mostravam a mágoa que ela sentia. "Não é sobre saber ou não saber, é sobre confiar", ela respondeu. As palavras dela o atingiram como um soco. Ele tinha tudo, mas não tinha a confiança dela. A única pessoa que, por amor à falecida amiga, estava disposta a ajudar seu filho. O que se seguiu foi uma troca de confissões. Davi contou sobre a dor de ter perdido a esposa, sobre a solidão que o consumia e sobre o medo de não ser um bom pai. Marina, por sua vez, confessou que veio para a mansão na esperança de que ele, o milionário viúvo, desse a ela uma chance. Ela veio para cumprir a promessa feita à sua amiga de cuidar de Lucas. Ela não se importava com a fortuna, só queria ver o menino feliz. Os dois se olharam por um longo tempo, e o ódio que existia entre eles se transformou em atração. O conflito entre eles era palpável, mas o desejo de se aproximar era ainda maior. O clima na mansão Ferraz mudou. Davi, antes um fantasma em sua própria casa, se tornou presente, tentando se aproximar de Lucas e Marina, mas ainda com o peso da desconfiança. Ele sabia que o avô do menino faria de tudo para se vingar e recuperar o controle sobre a fortuna da família. Então ele pediu ao seu advogado que investigasse o pai. O advogado, em sua investigação, encontrou algo que ninguém esperava. Ele descobriu que, após a morte da esposa de Davi, a família de Marina passou por um momento de grande dificuldade. A mãe de Marina, que tinha recebido um testamento deixado pela esposa de Davi, acabou morrendo de forma misteriosa, e o testamento foi perdido. A carta de testamento, que estipulava que Lucas e Marina deveriam receber uma quantia em dinheiro para serem cuidados pelo avô de Lucas, foi escondida. E o avô, em sua sede por poder, acabou vendendo a casa da família de Marina, e os deixando em uma situação de vulnerabilidade. O que Davi não sabia, e que o advogado revelou, foi que Marina e Lucas, na verdade, tinham a mesma mãe. A mãe de Marina, em um momento de desespero, havia se doado para ser uma mãe de aluguel para a família de Davi. E o avô de Lucas, em sua ganância, acabou comprando o esperma de um homem rico, que era Davi, para ter um herdeiro rico. A mãe de Marina, em sua generosidade, acabou cuidando de Lucas como se fosse seu filho. E o avô de Lucas, em sua maldade, acabou fazendo com que a mãe de Lucas perdesse a chance de cuidar de seu próprio filho. A mãe de Lucas, na verdade, era a mãe de Marina. O mundo de Davi desmoronou. A revelação abalou a mansão até as fundações. Davi, agora, não era apenas o pai de Lucas, mas o genro da mãe de Marina. A conexão entre eles não era apenas uma coincidência, mas uma teia de destino tecida pela dor, pela perda e, acima de tudo, pela verdade. Em um ato de coragem e amor, Davi confrontou seu pai, expondo todos os seus crimes. Ele não o perdoou, mas, em um momento de pura catarse, decidiu que a vingança não era a solução. Ele doou grande parte de sua fortuna a uma instituição que cuidava de crianças com traumas, e se comprometeu a cuidar de Lucas e Marina, não mais como um viúvo e uma faxineira, mas como uma família. Lucas, ao ver o pai e a irmã se unindo, finalmente conseguiu falar. Ele chamou por Marina e Davi, em um misto de felicidade e dor, percebeu que a felicidade de seu filho estava ligada à presença de Marina em sua vida. Davi e Marina, em um ato de pura redenção, se perdoaram e se uniram. Eles não se casaram, não se beijaram, mas se uniram para cuidar de Lucas, o elo que os unia e que no final os salvou. Essa história te mostra que nem tudo é o que parece. O milionário viúvo, na verdade, era um pai perdido em sua dor. E a faxineira, uma filha que precisava cumprir uma promessa. O segredo que ela guardava não era um crime, mas um ato de amor. O final feliz para Davi e Marina não foi um casamento, mas a construção de uma família baseada na verdade e no amor. O amor que os uniu
Não foi um conto de fadas, mas a construção de um futuro para Lucas. Essa história te mostra que, às vezes, o que começa como dor, termina como salvação. Me conta nos comentários o que você achou dessa história e o que você faria se estivesse no lugar de Davi. Nos vemos no próximo vídeo, onde os finais podem ser felizes, ou não. Até o próximo vídeo!